tenho a certeza do seu esforço. A sua vida até aqui talvez não tenha sido fácil e de uma forma ou de outra você tem dado o seu melhor. Mas a grande questão é: em que você tem se esforçado? Filho e filha, existe uma grande diferença em esforço aleatório e esforço direcionado. Quando realizamos um esforço em qualquer área da nossa vida, sem o mínimo direcionamento, muitas vezes esse empenho se torna em vão. Em algumas situações ele pode até parecer próspero, mas no final de tudo você verá que não é. Vou te explicar melhor. Quando nos esforçamos tão somente pelo visível, não contemplamos o invisível, que é real, mas não damos o nosso melhor nele, não nos dedicamos. E é aí certamente que erramos, pois é no abstrato que devemos direcionar o nosso primeiro esforço. Jesus dirá: esforçai-vos não pelo alimento que se perde. Quando Jesus nos diz assim, Ele não quer nos dizer que não devemos nos esforçar pelo que almejamos conquistar, mas saiba direcionar esforços na proporção correta. Em Eclesiastes diz: tudo é vaidade. E se pararmos para meditar sobre esse versículo, grande parte da nossa vida é movida por vaidade. Uma vaidade que nos faz dedicar grande parte do nosso tempo em alcançar mais e mais coisas. Quando temos a certeza do resultado, somos perfeitos em nos empenhar para que aquilo dê certo. Trabalhamos mais horas porque sabemos que vamos receber um extra por isso. Nos dedicamos nos estudos, pois acreditamos que eles nos renderá um futuro promissor. O ser humano é assim, sempre quer ver um resultado por detrás dos seus esforços. E não tem nada de errado nisso, desde que não invertemos os nossos propósitos. Filho e filha, esta palavra não é para te fazer desistir do que você busca alcançar. Deus planta sonhos em nosso coração e nos dá forças para correr atrás deles. Mas não faça dessa corrida uma grande necessidade da tua alma, uma necessidade que te faça esquecer onde você deve apostar as suas melhores fichas. Deus sempre nos prometeu: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se até hoje você não acreditou de forma verdadeira nessa palavra, procure levá-la mais a sério. Tudo é uma questão de equilíbrio. As coisas desse mundo têm essa função de nos cegar e nos fazer acreditar que estamos no caminho certo, agindo dessa forma. Deus tem muitas graças para entregar para quem o busca, não apenas pelo que Ele pode fazer. Uma coisa que não podemos esconder de Deus é o nosso coração. Ele sabe das nossas intenções. Ele sabe se o seu esforço, se o meu esforço é somente para angariar fundos terrenos. Ele sabe até onde vai a nossa real necessidade. Ele sabe até onde vai a nossa fidelidade por amor a Ele. Por isso, se esforce pelo mais importante, depois se esforce pelo resto. Não busque a Deus somente esperando o que Ele pode fazer por você. O busque, pois você o ama e tem Ele como uma necessidade vital. Diz assim: eu preciso da presença de Deus. Ele mesmo nos dirá: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Tenha mais sede de Deus. Peça isso nesse momento. Só assim poderemos encontrar a verdadeira felicidade. Do que adianta viver 80, 90, 100 anos buscando apenas as coisas daqui, se isso tudo ficará? O que é uma vida limitada para uma vida que não terá fim? Pense nisso com carinho. Só temos uma vida e é nela que devemos dar o nosso melhor nas coisas certas. Não seja apenas um na multidão que deseja acumular tesouros que perecem. Não tenha a mentalidade daquele fazendeiro que Jesus nos contou naquela parábola, que derrubou um celeiro para construir outro maior a fim de guardar mais e mais. E mal ele sabia que a sua vida estava no fim. Não sabemos quanto tempo ainda nos resta. Por isso, prudência nas escolhas.
prudência nos esforços que vamos nos empenhar e não inverta a ordem das prioridades da tua vida. Tudo tem uma intensidade certa para nos dedicarmos e Deus não pode estar no final dessa lista. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Talvez seja a sua pergunta também. Jesus nos responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Quando acreditamos de fato em alguém, queremos seguir aquela pessoa, queremos agir como ela, pois ela é o nosso exemplo. Na maioria das vezes é assim que acontece. Quando eu e você dizemos que acreditamos em Jesus e não fazemos nada do que ele prega, a nossa crença é morta. E por diversas vezes caímos nessas armadilhas de crer em Deus da boca para fora. Primeiro de tudo, crer em Deus é muito mais do que esperar algo em troca, como aquelas pessoas faziam. Elas tiveram alimento de graça, fácil, e queriam mais. Porém, que elas não entendiam que Jesus queria lhes ensinar que aquele milagre era apenas uma demonstração de toda uma eternidade que eles podiam alcançar. Às vezes, a gente tem que deixar de ser apegado somente ao aqui e ao agora e pensarmos no que podemos fazer hoje para sermos dignos das graças de Deus na nossa vida e após a ela. Crer em Jesus é se esforçar para viver como ele viveu. Que Deus nos dê essa graça, porque não é fácil, mas também não é impossível. Muitas coisas podemos sim fazer e não fazemos. Por isso, a cada dia,
Reflita no que você pode mudar para agradar um pouco mais a Deus. Escreve assim: eu quero agradar a Deus. Mas não escreve apenas por escrever, mas se comprometa em se esforçar para isso. Deus será o seu auxílio nesse propósito. Deus será o seu sustento quando você achar que não vai conseguir. Deus vai te mostrar que a sua dedicação a Ele será digna de recompensas do céu. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai amado, Pai querido, nos conceda a força que precisamos para direcionar a nossa vida da forma certa. O Senhor conhece as tentações que vivemos, pois fostes tentado também. Sonda o nosso coração, ó Pai, para que seja tirado de nós toda a necessidade de buscarmos apenas o superficial. Temos a consciência, Senhor, de tantas coisas, mas simplesmente não nos dedicamos a elas. Tudo o que temos e que somos é apenas porque o Senhor nos concedeu. Existe o nosso esforço, sim, mas mesmo diante dos maiores esforços da nossa parte, tudo só acontecerá se essa for a vossa vontade. Nos dê a sabedoria para que não sejamos enganados com as promessas de riqueza que esse mundo traz como algo primordial para nós. A nossa prosperidade virá de Ti, pois sabes das nossas necessidades. Mas muito mais do que bênçãos materiais, precisamos ter um encontro verdadeiro contigo, pois quando isso acontecer, não teremos mais a preocupação em excesso, em ter ou em ser, pois tudo o que será nos concedido será por acréscimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.